Obrigado, Senhor, pela oportunidade mais uma vez de estarmos aqui para dar continuidade aos nossos estudos, nosso aprendizado. Dai-nos, Senhor, tua bênção, para que nossos estudos de hoje sejam úteis a todos nós. Dai-nos tua inspiração no bem e o teu amparo, Senhor, para que tenhamos uma tarde de bom aprendizado, num clima de muita fraternidade, de alegria, de leveza, tranquilidade e paz. Que os bons amigos espirituais estejam com todos nós, coordenando realmente do alto os nossos estudos, em nome de Deus, nosso Pai, e que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Marcela Colotti, é com você. Então, boa tarde a quem eu falei, a quem eu não falei. Eu vou compartilhar aqui com vocês os slides, mas eu já queria, de antemão, combinar umas coisinhas com vocês. Espera aí. Não, deixa eu interromper um pouquinho, que eu quero olhar para vocês primeiro. Seguinte, a Tati me passou o chat com as questões, tá? Algumas não tinham sido respondidas, muito poucas. E algumas eu não tive condição de responder por falta de conhecimento mesmo, sobre Parkinson, Então, o que eu estou fazendo? Essa parte de neurogênese e neuroplasticidade, que ficou um monte de interrogação na cabeça de vocês, e algumas também na minha, eu estou estudando, estou coletando uns materiais, fazendo umas pesquisas, vou produzir um material resumido, tá? Para que seja, que tenha uma linguagem fácil para todo mundo, porque a maioria aqui é leigo no assunto. Então, vou fazer um resuminho, vou botar as fontes, se tiver algum PDF de alguma pesquisa, alguma coisa mais atualizada, eu vou anexar no documento, e vou mandar num PDF, um documentozinho no PDF para a Tati passar para vocês, tá certo? Para que a gente possa dirimir as dúvidas que ficaram com relação à neuroplasticidade, à neurogênese e às doenças neurodegenerativas que vocês perguntaram, questionário na aula passada, tá bom? Assim, e o combinado é esse, tudo que eu não consegui responder a vocês naquela aula, ou por tempo, tá? Ou porque eu não sei responder com profundidade aquilo que vocês querem saber, eu vou pesquisar, produzo um materialzinho e a Tati coloca na Classroom para vocês, tá certo? Mas não fiquem tristes, chateados, aborrecidos comigo. Vocês não vão ficar sem resposta, tá certo? De alguma forma, a gente vai levar essas respostas para vocês. Combinado? Não botem meu nome na boca do sapo, por favor, não fiquem chateados comigo, se não der para responder nesse dia, tá? Mas eu vou fazer tudo para a gente sair daqui saciado. Agora sim, novamente, eu sugiro que vocês façam a leitura da apostila que a Dilson já mandou para vocês. As aulas do Garcia lá no YouTube, quem quiser ter um conhecimento um pouquinho mais aprofundado do que a gente está falando aqui, é um excelente investimento, tá? E a sugestão mora corram por fora, porque aqui a gente vai realmente procurar sempre fazer a relação com os sistemas fisioenergéticos. Então, às vezes não dá para aprofundar aqui na aula, mas se vocês quiserem perguntar, deixem as perguntas no chat, mesmo que a gente não consiga responder agora, eu vou responder nesse materialzinho, ou alguma coisa que ainda não ficou clara no materialzinho, vocês perguntam na semana seguinte, tá bom? Mas vai dar tudo certo. Então, a gente terminou aqui para falar, a gente ficou no sistema endócrino, né? Como eu tinha falado, o sistema endócrino, ele é, junto com o sistema nervoso, um dos grandes responsáveis pela homeostase, que é aquele equilíbrio dinâmico do nosso corpo, da função do nosso organismo como um todo, tá? E a diferença, algumas diferenças dele para o sistema nervoso, assim, é a velocidade de resposta, o sistema nervoso, o impulso nervoso, que é o meio através do qual as células nervosas se comunicam, e, enfim, funciona todo o sistema nervoso, e o impulso nervoso é muito, muito, muito rápido, muito, milésimo de segundo, coisa já foi. E o sistema endócrino, ele trabalha
com a circulação do sangue. As glândulas, que são os órgãos que compõem esse sistema, elas produzem os seus hormônios, jogam na corrente sanguínea, vai pelo sangue até a célula-alvo, que é assim que chama, que é o órgão, célula ou órgão-alvo, que é onde ele quer promover alguma coisa, ou fazer com que esse outro órgão produza outro hormônio, ou fazer com que aquele órgão funcione. Essa via sanguínea, por mais que tenha uma rapidez, ela é muito mais lenta do que o impulso nervoso. Então, a resposta do sistema endócrino é mais lenta do que a do sistema nervoso. Mas os dois são fundamentais para a nossa homeostase orgânica. E também ele não, como o sistema nervoso, ele é todo encadeadozinho, né, todo ligado central, aí vem o encéfalo, vem medula, dali tem todo o periférico conectando a tudo. O sistema endócrino, ele não tem essa ligação, né, como você vê nessa figura aqui. Tem uma glândula, tem hipotálamo, pineal, hipófise, depois vem tireoide, timo. Então, as glândulas, elas estão localizadas sempre próximos a outros órgãos, mas não tem uma via que ligue elas diretamente, tá? Elas acessam os seus órgãos-alvo através da corrente sanguínea, mas não é a corrente sanguínea que seria parte do sistema delas. Então, o sistema endócrino é assim, cada glândula no seu cantinho, exercendo suas funções. A gente vai falar de algumas glândulas, não de todas hoje. Eu vou falar das que a gente provavelmente vai abordar, que a Adilson vai abordar hoje, e no início da próxima aula, talvez, e à medida que ele for falando dos outros sistemas fisioenergéticos, dos outros centros de força, a gente vai incluindo aqui o conhecimento das outras glândulas, ok? Vamos começar falando da pineal, que é a que tem relação com o primeiro centro de força que a Adilson vai falar, que é o centro de força coronário. Marcelo? Oi, amor. O pessoal está pedindo para você botar no modo apresentação, para poder visualizar. Perdão. Eu estava tão empolgada em começar a aula que nem me toquei. E agora? Tá bom? Tá ótimo. Pronto, obrigada. Já devia ter falado antes. Mas tudo bem, a gente não perdeu muita coisa. Deixa eu então voltar ao outro, só para vocês verem as glândulas. Essas imagens vocês vão ter todas elas. Aliás, essas daí já estão com vocês, né? A gente só anexou algumas e vocês vão receber os outros slides. Hoje eu já passo para a Tati. Então, aqui a gente tem a hipófise. Ela vai estar relacionada com o primeiro centro de força que vocês vão estudar com a Adilson, que é o coronário. Essa parte de ligação, de espírito e tal, eu vou deixar essas explicações para a Adilson, tá? Vocês podem botar as perguntas no chat, mas essa parte ligada à parte espiritual, eu vou deixar para a Adilson responder, senão eu vou acabar entrando na explicação dele. Tá? Mas coloquem, as dúvidas vão colocando aí no chat, depois a Adilson e a Tati vão separando o que é para um, o que é para outro. E aqui, ó, tem uma imagem, né, naquele corte sagital mediano, onde eu tirei a parte esquerda, e vocês estão vendo a parte direita de lado, tá? Aí aqui eu tenho o encéfalo, e aqui ele destacou uma região aqui do diencéfalo, para marcar a glândula pineal aqui em azul. Ela vai ter uma ligação com essa região do diencéfalo, principalmente o hipotálamo, tá? E ela vai ter uma relação com o metabolismo como um todo. A glândula pineal, ou epífise, vocês podem encontrar os dois nomes, epífise ou pineal, quem hoje tem uma visão mais ampla de estudo, dentro de uma visão mais ampla dessa glândula, é o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Se vocês pesquisarem na internet e no YouTube também tem muitos vídeos dele, ele é um dos grandes pesquisadores da pineal hoje em dia. E, para nossa sorte, ele é um médico espírita, tá? Ele tem um instituto chamado Pineal Mind, tem sede em São Paulo, se eu não me engano tem aqui em Niterói também, aqui no Rio, e ele tem feito muitos estudos sobre a pineal. E aí ele faz esse link com a parte espiritual também, sobre mediunidade, sobre, enfim, mas ele tem toda a visão da pineal dentro de coisas, mesmo dentro da visão material da medicina nossa, da Terra, tem muita coisa que ele descobriu que bombou, assim, a pineal. Então, se vocês quiserem aprofundar sobre a pineal, eu sugiro correr atrás dos vídeos e das palestras dele, tá? Sérgio Felipe de Oliveira. A pineal, ela é bem pequenininha,
de mais ou menos o tamanho de um caroço de azeitona, assim comparam ela, certo? E ela tem esse nome porque ela parece uma pinha. Ela dentro tem... Achava-se que ela tinha um grande desenvolvimento até ao início da adolescência, porque o hormônio dela também influenciava bastante ali no desenvolvimento das características sexuais, no início da adolescência, e que depois ela dava uma cristalizada. E aí o Sérgio Felipe foi ver que, na verdade, ela não perde a sua função, ou ela não diminui radicalmente a sua função. Na verdade, ela tem cristais de apatita lá dentro, e ele vai descobrir e vai entender as funções desses cristais de apatita, que tem a ver até com a relação da questão com a mediunidade, tá? Ele diz que a pineal é como se fosse uma grande antena de um aparelho de Wi-Fi, onde a gente pode se conectar com o mundo espiritual. Mas aí o resto sobre esse assunto eu vou deixar por conta do Adilson, para falar melhor sobre isso. E aí, a pineal vai ser a primeira glândula do nosso corpo a ser formada, ali na fase embrionária. Então, com 3 semanas depois da concepção, ela já é um órgãozinho que você distingue dentro daquele embriãozinho ali. Você vê a importância dessa glândula para o funcionamento do nosso corpo. E ela vai ter... E aí a localização, eu botei essa imagem para vocês verem aqui, ó, a posição a hipófise está aqui embaixo, a pineal está aqui em cima. Então, a hipófise e pineal, elas não estão na mesma altura, tá? Você vai ver que a hipófise está mais ou menos aqui, bem no meio da sobrancelha, e a pineal, ela vai estar, se você traçar uma reta aqui, ela vai estar um pouquinho acima, mas é um pouquinho acima. E aqui, ó, a orelha, tá vendo? Não dá para ver direito, talvez nessa imagem, para vocês de longe, mas quando vocês pegarem o slide, vão ver. Aqui tem o formato da orelha. E tá mais ou menos aqui, ó, nessa altura. Então, você traçasse uma reta aqui para cá. E aí você encontra a pineal. Por que eu estou fazendo questão de mostrar a localização? Porque se vocês forem tratar com magnetismo, vocês vão saber localizar por fora do corpo, olhando pela anatomia de fora do corpo, onde é que vocês vão focar a atenção de vocês ali. A distância fica até mais fácil, tá? Mas é bom que vocês procurem ter um banco de imagens legal para vocês saberem localizar os órgãos quando forem aplicar a distância principalmente. Porque às vezes a gente vê o órgão, vê dentro do corpo e fica confuso porque não sabe o que está vendo. Então guardem essas imagens na memória de vocês para quando vocês virem algo do assistido de vocês saberem, isso aqui é o órgão tal, isso aqui é a glândula tal, tá? Aqui é só outra imagem para enriquecer, aqui já com os vasos sanguíneos, mesmo córtex sagital do lado direito, e aí aqui a pineal marcadinha, aqui o hipotálamo e a hipófise, tá? Que a gente vai falar já da hipófise. Então, o hormônio que a pineal produz é a melatonina. Uma das grandes funções da melatonina vai ser regular o ritmo circadiano. O que é esse ritmo circadiano? É o ritmo de sono e vigília. Então, quando vai aumentando a quantidade de melatonina no nosso corpo, a gente começa a ter aquela sensação do repouso, a necessidade do repouso. A pineal, ela é uma glândula que funciona no escuro. A luz, a luminosidade, ela atrapalha o funcionamento da pineal. Por isso que quando é à noite, é que ela começa a trabalhar. E aí eu vou dar um recado àqueles que gostam de dormir com a luzinha do celular, assim, do lado do travesseiro, ou com televisão ligada. Não aconselho. E isso bagunça a pineal de vocês, certo? Sinto lhes informar. Mas uma luzinha só do celular, sim. Uma luzinha só do celular afeta o funcionamento da sua pineal. Então, a grande produção de melatonina é à noite. E a produção e a gente precisa desse repouso, porque também é durante o sono que a gente tem produção de substâncias que são feitas, importantes, que são produção de substâncias que acontecem nesse momento do nosso ritmo circadiano, que só acontecem à noite. Então, a noite não é só a baixa do metabolismo para a gente emancipar e sair por aí. O corpo precisa de substâncias que são produzidas à noite. E a melatonina está envolvida com esse ritmo, ou ciclo circadiano, certo?
Então, vamos tomar mais conta da nossa querida pineal. E aí ele diz aqui assim, que a melatonina é responsável pela regulação do ritmo circadiano, que controla os ciclos vitais do corpo humano, como a indução do sono e o relógio biológico, estando diretamente relacionado à regulação do metabolismo no corpo humano. O que é o metabolismo do corpo humano? É o conjunto de reações químicas que acontecem para a manutenção da nossa vida, da nossa homeostase e da nossa vida, tá? Então, tudo. Então, quando o oxigênio entra, o oxigênio que a gente inspira entra no corpo, chega na célula, produz um monte de reação química, aí o pãozinho que você come, a carne que você come, aquilo é quebrado através do processo do sistema digestório, vai parar lá a glicose, vai parar lá o ácido graxo, que é a menor molécula de gordura, vai parar lá na célula, aquilo entra, faz um monte de reação química, para quê? Para a produção de energia. Aí, algumas substâncias que você ingere entram como componente de produção de hormônios, que vão ajudar a órgãos importantes a funcionarem, a manter a capacidade reprodutiva do ser humano. Então, gente, é tudo ligado ao mesmo tempo agora. Então, esse metabolismo é isso, esse conjunto de reações para que tudo funcione, reações químicas para que tudo funcione. E a melatonina, a pineal, ela está ligada também à manutenção, à regulação desse nosso metabolismo. E aí ainda diz que a melatonina vai desempenhar um importante papel no controle das nossas emoções. É o hormônio que ajuda a prevenir e combater o estresse, a ansiedade, a depressão e outras desordens emocionais. Bom, vou falar da hipófise, vou falar das glândulas, e aí depois eu abro para perguntas, tá certo? Antes da gente entrar no outro sistema, antes de eu passar a palavra para o Adilson. Então, aqui agora a gente vai falar da hipófise. Como eu mostrei ali, né, ela está ligada diretamente ao hipotálamo. Se a gente olhar de frente, a gente vai encontrar ela mais abaixo do que a pineal. A pineal está mais atrás e a hipófise está mais na frente, apoiada num osso aqui que faz, que está acima, está acima aqui do nosso globo ocular, tá certo? Tem outras imagens, eu acho que tem outras imagens que eu já passei que mostram. E aí, a gente tem a hipófise aumentada zilhões de vezes, ela se divide em duas, vamos dizer assim. A gente tem a posterior, que é a neurohipófise, e a anterior, que é a adenohipófise. A neurohipófise, na verdade, os hormônios da neurohipófise são produzidos no hipotálamo, e depois vem para cá, para a hipófise. E a adenohipófise, vamos dizer assim, que seria a hipófise propriamente dita, tá? Onde ela tem os hormônios dela produzidos por ela. Mas ela está submissa, vamos dizer assim, a hipófise está submissa ao hipotálamo. O hipotálamo, ele é uma parte do sistema nervoso central, mas ele tem ligações profundas com o sistema endócrino. Então, vamos dizer que o hipotálamo é uma estrutura do sistema nervoso central que pertence tanto ao sistema nervoso quanto ao sistema endócrino. Poderíamos dizer que ele também é uma glândula, tá? Vamos chamar uma estrutura neuroendócrina. Então, na parte anterior, na adenohipófise, a gente tem hormônios. Qual é a grande função da hipófise? Ela vai produzir hormônios que vão estimular outras glândulas a produzirem seus hormônios. Né? A maior parte dos hormônios dela vão atuar em cima de outras glândulas. O que difere aqui é o hormônio do crescimento, ou somatotrófico, que a produção dele é muito intensa quando a gente está crescendo, né? Nosso corpo está crescendo. Então, vai atuar nos ossos, nos músculos, na multiplicação celular, para que aquela estrutura tenha uma quantidade maior de células para que a gente possa crescer, para que aquele órgão, aquela estrutura possa crescer. Então, eu preciso ter mais células no meu osso, para que aquele osso fique maior. O meu músculo também tem que ficar maior, e assim por diante. E depois que a gente cresce, ele passa a ter outras funções, mas não a de crescimento, né, de aumento das células para que aquela estrutura, aquele órgão cresça, tá? E aí, ele tem aqui, vamos começar aqui da direita para a esquerda, os hormônios gonadotróficos, que é o LH e o FSH, que é o luteinizante e o folículo estimulante, que vão atuar nas gônadas. As gônadas, no caso da mulher, os ovários, do homem, os testículos, que são
as glândulas que vão trabalhar diretamente com a reprodução, com a continuidade da espécie, a formação de gametas, tá? Para a gente continuar a espécie. E eu vou falar melhor disso lá quando a Dilson falar de genésio, que a gente vai falar um pouquinho dos aparelhos reprodutores masculino e feminino. A gente tem o adenocorticotrófico, que está aqui na sigla ACTH, que é o adenocorticotrófico. Demorei alguns anos para decorar esse nome, mas decorei. E ele vai atuar em cima da suprarrenal, mais especificamente no córtex da suprarrenal, que é essa parte externa. Porque aqui, na parte medular da suprarrenal, tudo é suprarrenal, mas é como se fossem duas glândulas em uma. O córtex vai produzir determinados hormônios e a medula vai produzir outros. E a gente vai falar disso quando a Dilson for falar de sistema esplênico, a gente vai falar lá de suprarrenais, de pâncreas, tá certo? O TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide, ele atua sobre a tireoide para que a tireoide produza os hormônios dela. E a prolactina, que vai atuar nas glândulas mamárias, né, para estimular a produção de leite. Aqui na neurohipófise, a gente tem dois hormônios, o que até não está aqui, está na outra figura. A gente está aqui, ó. Botei duas figuras só para vocês terem um banco de imagem maior, tá certo? E aí que a gente tem, na neurohipófise, a gente tem a ocitocina, vocês podem encontrar escrito com X ou com C, tá? Mas a gente fala ocitocina. A ocitocina que vai, enquanto a prolactina promove a produção do leite, estimula a produção do leite, a ocitocina, na amamentação, vai estimular a saída, a ejeção desse leite na amamentação. E também, na hora do parto, a contração do útero, tá? E tem outro hormônio, que é o antidiurético, ou vasopressina, vocês vão encontrar esses dois nomes, que é o ADH. Ele vai fazer o quê? Ele vai atuar nos rins, para que os rins reabsorvam água. Os rins, a gente vai falar depois deles, todo o nosso sangue passa pelos rins, o grande filtro do sangue do nosso corpo são os rins. E aí, o que ele faz? Tudo que o corpo ainda precisa, ele passa pelo rim, o rim manda de volta para o sangue. O que o corpo não precisa, ele absorve um pouco de água desse mesmo sangue e faz com que a gente produza urina, né? A gente produz a urina e ele, através da urina, ele joga o que a gente não precisa no corpo, ou o que seria prejudicial ao corpo, coloca para fora, pelas vias excretoras. Quando esse antidiurético ele age nos rins, o rim começa a produzir menos urina e faz com que mantenha-se um equilíbrio hídrico do sangue, o volume hídrico do sangue. Por quê? E aí por isso que entre tantas coisas é tão importante a gente beber água, tá? Porque a gente prejudica o funcionamento de órgãos importantes quando a gente está desidratado. Então, quando o sangue está com uma baixa quantidade de água, e a gente vai falar de sangue depois, esse hormônio faz com que reduza a urina e o rim faça com que essa água retorne uma quantidade maior de água para manter o volume hídrico do sangue, certo? E aí vamos falar da tireoide. A tireoide, vocês estão vendo a figura direitinho aqui dessa senhorinha, dá para ver? Sim. Eu não estou vendo vocês, não adianta mandar pelo chat ou joinha, porque eu não vejo vocês. Tá, então, aqui eu gostei dessa figura, porque aí vocês veem a tireoide, onde ela em loco aqui, ó, a tireoide aqui, e aí vocês vão se apalpar agora. Nos homens, essa cartilagem aqui, essa cartilagem tireoide da laringe, ela é mais proeminente, é o que a gente vulgarmente chama de pomo de Adão, tá? Mas nas mulheres a gente também consegue sentir. Então, se tiver dificuldade, aperta aqui, assim, nessa região, e engole, aí você vai sentir bem essa cartilagem. A tireoide, ela tá logo abaixo dessa cartilagem, como se fosse uma gravatinha, tá? Eu botei duas imagens para facilitar para vocês. Ela tem essa parte central, que é um istmo, e depois ela tem dois lobos, que é como se fosse uma gravatinha borboleta mesmo, tá bom?
E aqui, ó, nessa senhorinha, dá para ver também pequenininho, e aqui nessa outra imagem. Aqui, a cartilagem e a tireoide embaixo, com toda a vascularização. Em vermelho, as artérias, e em azul, as veias. Tá bom? Então, é importante que a gente conheça esses órgãos, primeiro no nosso corpo, se apalpando, olhando suas costelas, vendo tudo, se mexendo inteiro, para quando você olhar o corpo de outra pessoa, você saber, só de olhar onde é que estão aqueles órgãos. Eu particularmente, acho muito importante a gente aproveitar e saber onde é que está primeiro no nosso próprio corpo. Ok? A tireoide, ela é uma glândula relativamente pequena, né? Está localizada aí embaixo dessa cartilagem tireoide, aqui na região da laringe. Então, quando eu falar de centro de força laríngeo, vai ser nessa região, bem próximo da tireoide, acima da tireoide, que ele vai estar localizado, tá? E ela vai produzir hormônios importantes para a manutenção desse metabolismo que eu falei ainda agora. Tem 3 hormônios, os 2 mais famosos, assim, que a gente costuma fazer exame, a maioria de nós já fez exame para testar, T3 e T4, eles têm iodo na base deles. Por isso que não sei de quantos anos para cá, é lei que o sal que a gente consome tem que ter um percentual mínimo básico de iodo, porque o iodo no sal estava muito baixo, as pessoas estavam apresentando muitas questões ligadas à tireoide. Então, a gente precisa desse iodo vir pela alimentação para ajudar na produção desses hormônios da tireoide. E esses hormônios vão controlar esse metabolismo, o metabolismo do nosso corpo, vão oxigenar melhor as nossas células, vão trabalhar na função do nosso coração, vão atuar na função do nosso intestino, dos nossos órgãos reprodutores, né, principalmente das gônadas. Então, é uma glândula pequenininha, mas extremamente importante. Com esses 2 hormônios, são extremamente importantes. Então, se eu tenho uma produção exacerbada, eu tenho um hipertiroidismo, né? E aí a pessoa é mais acelerada, alguns têm até o bócio exoftálmico, ou aquele bócio que dá aqui na região mesmo da tireoide, onde fica tudo muito inchado, e aí tudo fica muito mais acelerado. E o hipotireoidismo é quando essa glândula começa a produzir menos quantidade desses hormônios, e aí é todo aquele sistema mais lento, a tendência a ganhar peso, tá? Por conta do descontrole desses hormônios aí. Então, a gente tem o seguinte, a gente tem o hipotálamo, que produz um hormônio que vai estimular a hipófise a produzir o TSH, que é o hormônio que vai estimular a tireoide a produzir o T3 e o T4. Tudo ligado. Por isso que às vezes você tem um problema na tireoide, que não é na tireoide, mas é aqui, ó, na produção do TSH, que é esse hormônio que é produzido pela hipófise que estimula a tireoide. E aí, no sistema endócrino, a gente tem o que chama de feedback negativo ou de retroalimentação. O que é isso? Você tem uma glândula que estimula a outra a produzir esses hormônios. Esses hormônios são lançados no sangue. Quando esses hormônios chegam no limite de saturação dentro do sangue, ou seja, num volume máximo possível, necessário, melhor dizendo, para o funcionamento, quando chega naquele limite, esse próprio limite, via sanguínea, tem marcadores que vão lá e sinalizam para a própria glândula produzir substâncias para inibir. Então, eles ficam se retroalimentando. Então, produz para estimular a produzir. Produzo. Ops, chegou no limite. Aí tem um mecanismo que vai lá assim, agora para de produzir e para de estimular. Aí todo mundo para. E aí, opa, está diminuindo. Produz de novo, aumenta. Opa, chegou no limite. Produz, para de produzir e para de estimular. E aí fica nesse ciclo se retroalimentando, tá? Isso se dá não só nesse conjunto aqui da hipófise e da tireoide, mas em outras glândulas também acontece isso. Tá? E antes de eu falar do terceiro hormônio, eu queria falar das paratireoides, que são 4 glândulas pequenininhas que estão na parte posterior. Então, aqui, ó, eu estou olhando a pessoa de frente aqui nessa imagem maior, estou vendo a tireoide. Se eu pegar a tireoide dela e virar para mim, olhar por trás, ó, aqui é a parte da frente da tireoide. Se eu olho por trás, eu tenho 4 pequenas glândulas que são as paratireoides,
elas estão ali inseridas na tireoide, mas são outras glândulas, elas não são a tireoide, elas são glândulas bem agarradinhas ali, inseridas, aconchegadas ali na tireoide. E elas vão produzir um hormônio chamado paratormônio, tá? Que vai ter um trabalho de controle junto com a calcitonina, que é o outro hormônio, o terceiro hormônio produzido pela tireoide. Aqui outra imagem, essa imagem aqui é uma visão lateral direita. Então, como se você estivesse filmando a pessoa daqui. Aí ele pegou uma pinça, pegou duas pinças e puxou um dos lobos da tireoide. E aqui, ó, tem uma paratireoide e outra paratireoide. As outras duas estão atrás do outro lobo, do lobo esquerdo da tireoide, tá? Aqui, vascularização, musculatura, e aqui a cartilagem tireoide, que é essa aqui, da laringe, tá? Que é mais proeminente. É aqui a visão posterior da tireoide com as 4 paratireoides. Só banco de dados, banco de imagem mesmo para vocês. E aí, como é que a calcitonina produzida pela tireoide e o paratormônio trabalham em conjunto? Eles vão trabalhar na quantidade de cálcio que circula no sangue e que é direcionada aos ossos. Como assim? A calcitonina, produzida pela tireoide, ela vai estimular a deposição de cálcio nos ossos, ou seja, o sangue que tem circulando, o cálcio que tem circulando no sangue vai para dentro dos ossos, para a produção de células ósseas. Então, isso vai diminuir a taxa de cálcio no sangue, e essa diminuição de taxa de cálcio no sangue, que circula no sangue, vai acionar as paratireoides. Aí, as paratireoides vão produzir o paratormônio, que vai fazer o controle, que vai estimular a liberação desse cálcio nos ossos, para que esse cálcio aumente, volte a subir o volume de cálcio dentro da corrente sanguínea. Só que esse aumento de cálcio na corrente sanguínea estimula a tireoide a produzir a calcitonina, e aí ficamos nesse ciclo. Mas por que isso? Porque a gente precisa de equilíbrio. É isso que é a ideia de homeostase, que parece que um está combatendo o outro, não, eles estão se controlando. Porque a gente não precisa, mas não era só ingerir uma quantidade maior de cálcio e ficar todo mundo feliz? Não, porque não, a gente não precisa de tanto cálcio, mas a gente pode controlar o cálcio que circula na corrente, porque quando está circulando na corrente, ele está disponível. E aí esses mecanismos, muitas vezes hormonais, fazem com que isso que está disponível no sangue vá para o órgão que precisa daquela substância, mas quando aquele órgão é suficientemente abastecido, tem um outro esquema também dentro desse sistema endócrino que vai fazer com que aquela substância volte a circular de novo no sangue, e quando precisar de novo no osso, vai de novo o cálcio para o osso, tá? É aquele mesmo esquema do simpático e do parasimpático. Parece que eles estão brigando, mas eles estão regulando as funções. Não adianta bater muito o coração para você correr, e depois que você para de correr, o coração continua batendo. Aí tem que entrar o parasimpático para diminuir o batimento cardíaco e você voltar ao normal. Aqui é a mesma ideia. Na retroalimentação das glândulas, da produção dos hormônios, é a mesma ideia. É a ideia de homeostase, tá? Aqui é o que eu acabei de explicar, só que um ciclozinho um pouquinho maior. Vou só deixar a imagem para vocês. É a mesma explicação que eu acabei de dar na outra imagem, tá? E vamos falar do timo. O timo, ele é uma glândula que está localizada acima e à frente do coração. Aqui a gente tem o coração, né? Ele começa no centro e vai se posicionando para o lado esquerdo do tórax, numa região chamada mediastino. O timo, ele está aqui, nessa região. O coração está aqui. O seu coração é do tamanho do seu punho fechado. Assim, como se fosse uma pirâmide. Com a parte de cima da pirâmide para baixo, tá? E a base da pirâmide para cima. E ele repousa sobre o diafragma, então ele está aqui. Então, o timo, ele está nessa região, acima e um pouquinho à frente dali dos vasos da base do coração, dos grandes vasos da base do coração, como essa figura aqui está mostrando. Então, ele fica aqui, ele não fica aqui no meio do tórax, ele fica um pouquinho acima, nessa região aqui. Na criança, ele é muito grande, porque ele é um sustentador ali do sistema imunológico. À medida que a gente vai crescendo, ela vai diminuindo, mas o timo, a glândula timo, ela não perde sua função.
Aqui na outra imagem também, só para você ver, aproveitando que é uma imagem, não é uma foto, é uma imagem de computador, mas está bem real, então, corpo de um homem, para vocês verem no nosso corpo onde é que estaria essa glândula. Então, se vocês virem uma foto, numa criança, vocês vão ver ela grandona. Nossa, não, é porque na criança ela é grande mesmo. No adulto é que ela vai diminuindo, ela vai atrofiando, mas ela não perde a sua função. Ela muda de função, porque na criança ela tem mais funções, vamos dizer assim, ela trabalha mais naquela fase da vida, mas ela é importantíssima, porque o hormônio que ela produz, que é timosina, vai ajudar na maturação dos linfócitos T. Esses linfócitos T, eu entendo que eles são os gerentes das células de defesa, de uma maneira geral. Eles são produzidos na medula óssea vermelha, só que imaturos. Medula óssea vermelha a gente vai falar depois, tá? Tá dentro dos ossos, dentro de alguns ossos. Então, eles são produzidos lá e eles vão amadurecer lá no timo. Então, a timosina vai regular, vai fazer a maturação, o amadurecimento, né? O amadurecimento desses linfócitos T. E no timo, esses linfócitos T, eles vão ser treinados para ser extremamente eficazes. Isso é a importância do timo. Ele prepara, ele dá excelência às células importantíssimas do nosso sistema imunológico, que são os linfócitos T de timo, tá? E esses linfócitos T, eles vão gerenciar a função de outras células de defesa, vão auxiliar os linfócitos B, produção de anticorpos, e isso eu vou falar melhor quando a gente for falar de sistema imunológico, tá? Aqui a ênfase que eu quero dar a vocês é o hormônio timosina, trabalha diretamente com o amadurecimento dos linfócitos T, e ele está localizado aqui nessa região do mediastino, acima e à frente do coração, tá? Aí vocês vão ler coisas do timo, sobre a questão, ligação com a alma, tem várias ligações, vocês vão ler várias coisas, mas eu vou me ater aqui à parte da anatomofisiologia, tá bom? Então, aqui só um resuminho, né? Aqui é o desenho dela, da glândula timo sozinho, que ele é considerado também um órgão linfóide, assim como é o baço, como são as tonsilas, né? Amígdala, adenoide, a gente vai falar disso depois, no sistema linfático. É a função de maturação dos linfócitos T e a localização. Só essa figura que eu achei prontinha assim, achei bonitinha para vocês terem um resuminho aí, tá? E aí eu vou passar agora a palavra para meu querido amigo Adilson, para falar dos dois primeiros sistemas, e depois a gente continua. Agora, antes, Tati ou Adilson, ou Tati e Adilson, se tiver alguma questão aí para a gente responder. Tatiana, não deve ter nenhuma, né? Não deve ter nada. Tem várias, minha amiga. Ai, Jesus misericordioso. Vamos começar aqui, deixa eu subir aqui para os 15 e 14. Aqui tá uma frase sem pontuação, mas acredito que seja uma pergunta. Zumbido tem a ver com a pineal? Olha, não sei. Eu não sei. Zumbido tem a ver com o ouvido, né? Com o equilíbrio. Assim, eu acho que essa pessoa está perguntando, já pensando em ligação qualquer com mediunidade. Se eu estiver enganada, mas no que diz respeito à anatomofisiologia do corpo orgânico, do corpo material, é mais fácil esse zumbido ter ligação com o labirinto, com a parte auditiva, tá? E outras questões orgânicas. A pineal, eu não sei, não vou dizer nem que sim, nem que não, mas eu duvido muito que tenha. Agora, no que diz respeito à parte espiritual, esse zumbido pode ter relação. Não com a pineal na sua função puramente orgânica, mas nela como diz o Sérgio Felipe, uma grande, como é que se diz? Repetidor de Wi-Fi, né? E aí pode ter a ver, sim, com a ligação com a mediunidade, tá? Outra pergunta aqui. Quando a pessoa só consegue dormir com um som de rádio ou TV ligada? Tem algum problema? Que você falou ali da questão da pineal, né? O rádio,
Não, mas assim, olha só, qualquer coisa que distrai a gente para dormir pode afetar o nosso sono, tá? A música, tem gente que dorme. Eu, durante muitos anos, dormi, na infância, adolescência, dormi com música. Eu acho que eu só parei de dormir com música no dia que eu me mudei para algum lugar que eu tive que vender meu som. E aí, mas também acostumei a dormir sem música. Mas a questão da luz afeta a produção da melatonina, afeta o funcionamento da pineal. E aí sim, aí não tem escapatória, não. Sinto lhe informar, não tem escapatória. Outra, crianças com problemas de crescimento devem-se trabalhar na hipófise, eu acho que é hipófise. Então, aí não é na hipófise, mas diretamente dentro do hormônio do crescimento. Mas olha só, em questão de alguma deficiência, alguma dificuldade no crescimento, tem que analisar outras questões, tá? Tem que analisar outras questões. Claro que o hormônio do crescimento é fundamental, mas tem que analisar o todo. Teria que fazer uma pesquisa maior acerca o que é que limita o crescimento na infância, o que poderia atrasar o crescimento, retardar esse crescimento na infância. Ou até mesmo promover o que a gente chama de nanismo, né, que é quando você tem uma deficiência na produção desse hormônio do crescimento. E aí sim, como todo o indivíduo vai, e não necessariamente, porque o nanismo tem vários tipos de nanismo, nem sempre a pessoa vai ter aquela mesma estrutura que a gente conhece popularmente, né, onde os membros superiores e inferiores são mais curtos e a cabeça fica uma cabeça de adulto, isso quando chega na fase adulta. E um tronco curto também. Tem várias maneiras de se apresentar o nanismo, mas o nanismo em si tem a ver com o hormônio do crescimento. Agora, o atraso no crescimento de uma criança tem que estudar outras questões. Tem outra aqui. Marcela, fico pensando nas pessoas que têm, por exemplo, hipotiroidismo, que essa glândula tireoide atrofia e só a base de remédio para funcionar. Por meio do magnetismo pode se reverter? Acredito que o hipotiroidismo, a pergunta, né? Se você tem um problema na glândula, que é uma glândula que assim, para essa glândula ela ter função, a tireoide ter função, ela precisa receber o hormônio que estimula a produção de hormônio nela, que é o TSH, que é a hipófise que produz. Então, muitas vezes o problema na tireoide não é na tireoide, é na hipófise que não está produzindo TSH suficiente, tá? Isso pode ser genético, pode ser, a pessoa pode nascer já com essa dificuldade, essa diminuição do TSH, mas isso pode se dar durante a vida por vários motivos, eu mesmo já tive, que chama hipotireoidismo subclínico, quando você tem a diminuição do TSH, ou seja, a tireoide é menos estimulada, porque recebe menos quantidade de hormônio, mas mesmo assim ela não deixa de produzir menos hormônios T3 e T4. Se você consegue, com magnetismo, isso aí, ó, é fácil, dá para resolver. Tá? Na época, foi tratando diretamente a minha hipófise e tratando os centros de força ligados a essas duas glândulas. E eu, fiquei tinindo. Tá? Então, é possível sim. Agora, quando você tem algo genético, a pessoa já nasce com essa condição, dá mais trabalho. O que você pode fazer é com que a pessoa sofra menos as consequências disso, que você tome uma dosagem menor de remédio. Gente, no magnetismo ele pode tudo. A questão é, a gente tem coisas que a gente quer tratar com 2 passos por semana. É inviável. A gente só vai tentar livrar a pessoa dos sintomas, muitas vezes. Se a gente quiser uma coisa bem construída, bem organizada, botar tudo no lugar, a gente vai ter que aplicar passes com maior nível de foco, de concentração, um magnetismo com mais qualidade, se possível todo dia, às vezes 2 vezes por dia, sabe lá por quanto tempo. A gente pode fazer isso hoje? A gente dá conta de fazer? Não. Por isso que muitas vezes a gente não consegue os resultados que a gente sabe que o magnetismo pode, mas a gente ainda não dá conta. Uma pessoa aqui chamada Maria de Lourdes Lisboa perguntou qual a relação entre o consumo de água e a produção da urina na diabetes. Lourdinha, sei não.
Olha só, é porque a questão do diabetes tem a ver com o pâncreas, né? Na minha ignorância, não sei a relação direta da questão da... Não sei se você perguntou relacionada ao hormônio antidiurético, né? Do antidiurético diretamente com o diabetes. Mas, assim, o diabético, ele tem uma quantidade maior de glicose circulando no sangue, tanto que isso se detecta até no exame de urina, onde ele tem uma quantidade de glicose. Todo mundo perde uma quantidade de glicose pela urina, mas o diabético, aquilo é muito, né? Inclusive, a urina do diabético é diferente, às vezes até meio espumosa, mais fermentada por conta das moléculas de glicose que estão ali. Então, assim, quando você tem a ação do antidiurético, do hormônio antidiurético, e reduz a urina, você não consegue, você fica com uma concentração ainda maior dessa glicose circulando no sangue. Então, a única relação que eu consigo ver é nesse sentido. E aí, sim, há um prejuízo, porque se mesmo saindo glicose pela urina, a quantidade de glicose no sangue é muita no diabético, isso no diabético não controlado, né? A diabetes não controlada. Imagina quando você reduz a urina e aí fica mais molécula de glicose ainda disponível dentro, circulando pelo corpo. Então, isso afeta ainda mais o metabolismo. E sim, é um prejuízo, tá? Tem outra pergunta aqui. Saberia me dizer o que ocasiona as doenças autoimunes? Quem pergunta é Luciana. Olha, falando de maneira profunda e ampla, está no próprio espírito. O que em geral é uma doença autoimune? Onde uma função natural de proteção do corpo, ela se volta contra o próprio corpo, desde que não haja ameaça nenhuma que esteja sendo oferecida ali. Então, os mecanismos de defesa atuam contra o próprio corpo gratuitamente, vamos dizer assim, tá? E aí a gente tem esse rol de doenças autoimunes. Inclusive, a tireoide tem uma muito famosa, que é a tiroidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune, onde gera um processo inflamatório dentro na tireoide, porque o próprio sistema imunológico ataca a tireoide. A troco de quê? Ninguém sabe. Tá? A gente conhece os mecanismos biológicos, bioquímicos da ação, mas o que promove, aí é que eu levo para um nível mais profundo, é uma mobilização do próprio espírito. Assim como a gente tem a depressão, a gente tem as doenças autoimunes, a gente tem a esquizofrenia, a gente tem a bipolaridade, todas essas doenças onde a gente tem, você vê que é algo mais profundo, onde o próprio corpo em si, a gente não consegue uma resposta só estudando o corpo material, a fisiologia, a bioquímica do corpo, porque é algo intrínseco do ser. Né, algum mecanismo de culpa, de não aceitação, de alguma coisa dentro dele, e aí isso reflete, isso está no perispírito, porque o perispírito é o nosso livro da vida, está tudo registradinho lá, né, as nossas questões mal resolvidas, as nossas questões resolvidas, e aí quando a gente encarna, isso acaba sendo impresso no corpo físico de alguma forma. Pode ser kármico, pode ser expiatório, pode ser probatório, já nasci assim? Pode. Mas, mesmo probatório, é algo íntimo do ser, que se reflete no funcionamento do corpo físico, tá? Tenho aqui, tirei a tireoide por conta de um câncer. Nesse caso, você trata a tireoide no perispírito? Eu trataria sim, e eu não deixaria, porque já só, no corpo, no caso da tireoide, você tem que tomar hormônio o resto da vida, né? Hormônio o resto da vida, porque esses hormônios são fundamentais para o nosso metabolismo. Mas a gente assim, alguns vão dizer, mas Marcela, perispírito não tem célula, como é que perispírito tem órgão? Eu digo a vocês, há controvérsias, né? Então, a gente precisa ler diversos autores e pensar mais sobre o assunto, porque é o que eu digo, se a gente pega perispírito exclusivamente com aquela ideia de que ele é a ligação entre o corpo e o espírito, e achando que ele é um grande blocão de energia, fazendo esse intercâmbio, fica difícil pensar que ele realmente tem células. Mas nele está impresso toda a engenharia
do que vai ser o nosso corpo. E é claro que eu tenho no âmbito no âmbito vibracional mais sutil, um registro daquele órgão. Está duvidando de mim? Faça o seguinte, alguém que tem um membro amputado ou tem um órgão retirado, faça o tato magnético nessa pessoa e veja se você não sente aquele órgão, se você não sente aquele membro. Faça o teste, não confie em mim não. Vá lá e faça. E aí você vai me dizer com a prática, mas não faça uma pessoa só não. Todo mundo se encontra nessa condição, sem vesícula, sem um baço, sem um pedaço do intestino, sem o útero, vai fazendo tato, sem um membro superior, sem um membro inferior, vai fazendo tato e vai coletando as informações. Você vai sentir o órgão ali, o membro, você vai sentir. Então, tem um registro energético. É no duplo? É numa outra região do perispírito? Aí eu não sei afirmar, mas existe. Então, você pode tratar esse órgão da assistência, tanto ao órgão, no campo sutil, como no centro de força ligado à função daquele órgão. Porque, sim, o perispírito, ele vai se reorganizar, principalmente ali no centro de força laríngeo, tá, onde a tireoide está diretamente ligada, vai se reorganizar para tentar não fazer com que a falta daquele órgão afete a homeostase do corpo e daquela região ali do perispírito que administra diretamente o corpo. Então, eu trataria centro de força e o órgão no campo sutil, sim, tá? E você pode magnetizar a medicação que a pessoa vai tomar para o resto da vida. E se for você, melhor ainda, você pode magnetizar a fim de reduzir efeitos colaterais e focar só nos efeitos positivos daquele remédio que você tem que tomar. É isso. E a última pergunta. Tive um tumor na hipófise. Sou médio ostensiva. Tem alguma ligação? Não sei te afirmar a ligação até onde vai. Porque, assim, a glândula realmente que tem a ver diretamente com a mediunidade, por fazer essa captação com o mundo espiritual, é a pineal, né? A hipófise é uma glândula extremamente importante para o funcionamento do corpo, mas no que diz respeito à mediunidade, a pineal é que tem maior responsabilidade. Agora, a falta da hipófise afeta, porque sim, é uma glândula importante, vai afetar de alguma maneira, mas o quanto afeta necessariamente ao ponto de mexer com a mediunidade, eu não sei te afirmar. Aqui, pelo conhecimento que eu tenho hoje sobre o assunto, eu lhe digo, se tiver, é ínfimo, porque a pineal realmente é que faz essa função. Tá. Amiga, eu pulei uma pergunta aqui, pedi desculpa aqui para o José Carlos. Ele perguntou se os problemas de leucemia podem ser originados na tireoide. Olha, que eu saiba, não, mas eu também nunca sentei para estudar sobre leucemia, porque leucemia é uma doença do sangue. Então, provavelmente tem a ver com a medula óssea vermelha, que está dentro de alguns ossos. Tá, onde tem a produção das células sanguíneas. Eu nunca ouvi nada com relação à tireoide, mas, né, como eu não sou um Google, eu vou pesquisar, se tiver alguma coisa, a resposta virá, certo? Pronto, aqui encerramos as perguntas do primeiro módulo. Então, é contigo, Adilson Mota de Santana. Cadê ele? Ah, está aí, tá camuflado. Aqui. Antes da gente dar continuidade a esse assunto, eu queria voltar a falar com vocês sobre o treinamento presencial. Eu recebi essa semana dezenas de mensagens, e Tatiana também recebeu dezenas de mensagens a respeito do treinamento presencial. E Tatiana disse, Adilson, fale com o pessoal, que o povo está preocupado. Então, o que eu quero dizer a vocês, gente, é calma. Ninguém vai iniciar o treinamento presencial agora. Ninguém. Treinamento presencial, segundo o nosso cronograma, só poderá ser feito a partir do mês 7, a partir do mês de julho, quando as casas reabrirem. Ninguém vai abrir o centro espírita para fazer o treinamento presencial, não. Tá? Só quando as casas reabrirem, após a pandemia. E se só reabrir em 2022? A gente faz em 2022. A gente termina os módulos teóricos e fica de stand-by até a casa reabrir para vocês fazerem o treinamento presencial. Então, não tenham pressa com relação a isso. Muita gente me mandando mensagem dizendo, mas a casa está fechada, vai fazer quando reabrir.
Se reabrir em janeiro, a gente fica esperando até lá para vocês fazerem o treinamento presencial. A gente completa os módulos teóricos e, quando der, vocês farão treinamento presencial. Inclusive, o pessoal daqui de Sergipe. O Instituto Espírita Paulo de Tarso está fechado, sem previsão de reabrir. Faremos os módulos teóricos online que tivemos que fazer e ficaremos aguardando até que haja a possibilidade da casa reabrir para a gente fazer os módulos práticos, o módulo prático, tá bom? Então, aqueles vocês devem ter visto lá no grupo, que eu coloquei nos grupos do WhatsApp, uma relação de pessoas que já formaram parceria conosco para esse treinamento em várias cidades do Brasil. Então, vocês que são dessas localidades já podem preencher o formulário e enviar para mim, tá certo? Porque assim a gente já vai se organizando, deixa tudo organizadinho para quando chegar o momento adequado, vocês poderem fazer esse treinamento presencial, tá bom? Os sergipanos não precisam preencher o formulário. Mais uma vez a gente repete. Por que que não precisa? Porque vocês já têm magnetizador para fazer o treinamento presencial de vocês, que é a nossa equipe do Paulo de Tarso, aqui em Aracaju. Então, as pessoas que são da cidade do interior ou da cidade de Aracaju vão fazer o treinamento presencial conosco no Instituto Espírita Paulo de Tarso. Então, vocês já têm magnetizador certo para isso, então não precisa preencher o formulário, tá bom? Somente o pessoal de outros estados. Com relação ao exercício 3, nem todo mundo ainda me enviou o exercício 3, mas ainda tem tempo. Quem ainda não enviou, ainda pode responder lá o exercício 3 e enviar para nós, tá bom? Vocês vão estar exercitando seu raciocínio, sua capacidade reflexiva, seu senso crítico, que isso é extremamente importante para o entendimento, para o desenvolvimento do espírito e do magnetizador. E uma última coisa que eu queria falar para vocês. A semana passada, algumas pessoas assistiram à aula, inclusive colocaram o nome na lista de frequência, sem estarem inscritos nesse curso. Então, eu peço a vocês que não compartilhem o link das aulas com quem não está inscrito. Por que isso? Porque o nosso compromisso é com a qualidade do que vocês estão aprendendo. E uma pessoa que iniciar o curso agora, ela não tem a menor condição de compreender no nível em que vocês já se encontram de aula. Então, nós começamos em fevereiro, se eu não me engano, março, não é isso? Começamos em março, já estamos quase que finalizando o mês de maio. Então, não tem a menor condição de alguém iniciar o curso agora. Perderia completamente a qualidade. E nós temos uma responsabilidade com vocês com relação à qualidade daquilo que vocês estão aprendendo. Tá? Essas pessoas que estão assistindo a aula sem estar inscritas, elas não vão ser encaminhadas para o treinamento presencial, porque não tem a menor condição se elas perderam metade da teoria. O importante não é aprender a técnica para sair tratando as pessoas. O mais importante é a gente entender a teoria, porque entendendo a teoria, a técnica fica fácil, fica simples. Tá? Então, essas pessoas que estão entrando agora, elas não vão ser encaminhadas para o treinamento presencial, porque não tem a menor condição de fazer a parte prática se não fizeram toda a parte teórica. Tá bom? Bom, vamos então dar continuidade à aula de hoje, os sistemas fisioenergéticos. Eu vou compartilhar aqui com vocês um slide. Eu vou falar coisa bem pouca e já eu devolvo para a Marcela. Mas se surgirem perguntas, vocês colocam aí no chat. Só para avisar que eu já coloquei o link da frequência no chat. Beleza. Tá aparecendo aí o slide? Sim. Bom, deixa eu só passar o slide, porque não é esse, porque isso aqui a gente já viu há 2 semanas atrás. Aqui.
Hoje nós vamos falar primeiramente sobre o centro de força coronário e o frontal. Aqui está o coronário, para vocês verem a localização exata dele, olha só. Ele é um cone voltado para cima e que fica exatamente no topo da cabeça. Como nessa figura aqui, dá para ver exatamente a sua localização, que é no topo da cabeça, tá? Muitas pessoas, mesmo experientes, muitas vezes erram quando vão aplicar passes longitudinais e acabam aplicando do frontal para baixo, porque só aplicam da testa para baixo. Quando, na realidade, o coronário ele está no topo da cabeça e quando a gente vai aplicar os passes longitudinais, é necessário que a técnica seja aplicada corretamente e consiga atingir desde o coronário, onde ele se localiza, até os demais, tá bom? Então, é bom a gente atentar a isso, porque é um erro muito comum, mesmo em magnetizadores experientes. Quando vai tratar o coronário, às vezes não consegue atingir o coronário como deveria, e acaba demorando muito mais num tratamento que poderia ser mais rápido se fosse mais eficiente. Tá? Então, quando a gente vai aplicar os passes longitudinais, e daí, reforçando, é importante do treinamento prático presencial das técnicas, para que a gente possa corrigir, porque quase todo mundo erra na hora de aplicar o longitudinal, porque não começa do topo da cabeça. A maioria das vezes começa da testa para baixo, e acaba não atingindo de maneira eficiente o trabalho no coronário. Mas vamos ver o que é que o coronário faz e quais são suas ligações com o corpo físico. Então, o centro de força coronário, ele serve de interligação com o ser espiritual, com nós que somos espíritos. Nosso espírito se liga ao nosso corpo, ao perispírito, e este vai fazer a ligação do nosso espírito com o corpo através do centro coronário. Então, é o centro de interligação espiritual com o nosso ser espiritual. Ele se liga também à glândula pineal e ao sistema nervoso como um todo, principalmente o sistema nervoso central, que nós vimos com Marcelo que existe dois sistemas nervosos, sistema nervoso central e periférico. O coronário está ligado aos dois, porque os dois se interligam, obviamente, mas o coronário tem ligação direta, principalmente com o sistema nervoso central, e mais especificamente com a glândula pineal. Daí ele que comanda as funções psicológicas, as funções cerebrais. O nosso cérebro ele não se autocomanda, ele é comandado pelo espírito. Nós somos um espírito que, através do perispírito, comandamos nosso sistema nervoso para que, através do sistema nervoso, a gente possa comandar todas as nossas funções corporais. Então, as funções psicológicas e cerebrais, nas suas expressões físicas, partem do espírito, que via perispírito e via centro de força coronário exerce esse comando. O centro coronário, ele capta a influenciação espiritual na mediunidade. Então, aqueles que são médiuns captam geralmente a influência dos espíritos através do centro coronário. Não somente através dele, e às vezes não através dele, através de outros, mas principalmente através do centro coronário. Ele é que mais, devido a ele possuir seu centro de mais elevada frequência, por isso é que ele é que está mais capacitado a interligar nosso corpo ao nosso espírito, bem como nos interligar com os espíritos, com os seres desencarnados, através da mediunidade. Justamente por causa da alta frequência com que ele trabalha, mais adaptado para exercer essa função de ligação com o que é espiritual. O coronário assimila os fluidos espirituais necessários ao perispírito, ao corpo físico e na aplicação do passe. Ou seja, os fluidos espirituais que nós precisamos para alimentar nosso perispírito, nosso corpo físico, ou quando a gente aplica passes, nós assimilamos esses fluidos espirituais através do centro de força coronário. Daí porque quando a gente vai aplicar passe, tem pessoas que erguem as mãos para cima, fazendo como se fosse uma antenagem,
para captar os fluidos espirituais, que serão captados não pela mão, serão captados pelo centro de força coronário. Então, não precisa levantar a mão para captar fluidos espirituais. O centro coronário é que vai fazer, que tem essa responsabilidade, pelo mesmo motivo, por ele trabalhar com frequência fluídica mais elevada, com energias mais sutis, ele é que tem a capacidade de assimilar essas energias que são sutis, vindas do mundo espiritual. Quando a gente precisa dessas energias para alimentar nosso perispírito, para alimentar nosso corpo físico, ou para suplementar nossas energias na aplicação de um passe. O coronário, ele gerencia os demais centros de força. Não quer dizer que ele faça tudo, mas ele é responsável por gerenciar os demais centros vitais. Da mesma maneira que numa empresa, você tem o gerente, você tem os operários, você tem os chefes de seção, você tem os operários gerais, enfim. Mas o gerente não é quem leva a empresa sozinha. Ele não trabalha sozinho, nem ele consegue fazer tudo que a empresa precisa sozinho. Ele gerencia, mas ele precisa do chefe do almoxarifado, ele precisa do chefe de produção, ele precisa do operário, ele precisa, enfim, de toda a equipe de trabalho da empresa, do mais graduado ao menos graduado, que ele vai gerenciar, mas ele precisa de todos os demais. Então, às vezes, tem gente que pensa assim, se o coronário gerencia os demais centros, então para que a gente tratar os demais centros? Porque não trata apenas o coronário e esse faz com que essas energias gerenciem os demais. Justamente por essa razão, ele gerencia, mas ele não é quem faz tudo no funcionamento do nosso sistema fisioenergético. Ele gerencia, mas ele precisa dos demais. Então, ele precisa do gástrico para as funções gástricas, ele precisa do esplênico para as funções esplênicas, ele precisa do laríngeo para as funções laríngeas, etc. e tal. Ele gerencia, mas ele faz a parte de gerenciamento, a parte de trabalho específico, cabe a cada um dos demais centros vitais, desde os de frequência mais elevada, como o frontal, até os de frequência menos elevada, os principais, os secundários, etc. e tal, os versos e reversos, etc. E, por último, o coronário sutiliza os fluidos mais densos quando nós emitimos para o mundo espiritual. Ou seja, quando a gente, por exemplo, faz uma prece para os espíritos, seja pedindo ajuda, seja emitindo uma ajuda para alguém que está desencarnado. A gente vai emitir nossas energias, que são densas, para o mundo espiritual. Só que para que essas energias densas elas consigam adentrar a dimensão espiritual, que é sutil, precisa que esses fluidos sofram uma transformação, uma sutilização. E quem vai fazer isso? O centro coronário. Ele vai pegar essas energias densas, vai sutilizar e enviar para o mundo espiritual, para aquele por quem a gente está orando. Da mesma maneira, o coronário vai fazer o trabalho reverso, nesse item, outro item aí anterior, de assimilação dos fluidos espirituais. Quando a gente ora para o mundo espiritual e pede ajuda, e os fluidos espirituais chegam até nós como meio de ajuda para nós, por exemplo, quando a gente está enfermo, nosso organismo ele não vai conseguir assimilar as energias espirituais como elas são. Por quê? Porque o nosso meio é denso e os fluidos espirituais são sutis. Então, o coronário ele vai pegar essas energias espirituais, vai densificar essas energias, vai transformá-las, adaptá-las ao nosso meio, para que o nosso perispírito ou o nosso corpo físico consiga assimilar. Da mesma maneira, quando a gente emite essas energias para o mundo espiritual, vai sofrer o trabalho reverso, que é de sutilização das nossas energias densas, para que elas consigam adentrar o meio espiritual, que é mais sutil do que o nosso. Ok? Sobre o centro coronário, é isso que eu tinha para falar. Se tiverem perguntas, daqui a pouquinho a gente responde. Vamos ver, então, o centro frontal. Aqui nessa imagem, vocês têm aí a posição exata do centro frontal, que dizem que é entre os olhos, mas eu acredito que seja um pouquinho mais para cima, entre as sobrancelhas. Ela se projeta para a frente, né? E atrás
na mesma altura, numa linha horizontal, a gente vai ter o seu reverso, que vai se projetar para trás, enquanto que o verso do frontal se projeta para a frente. Essas localizações, essas funções, vocês não vão decorar, mas é importante que a gente aprenda, porque elas são imprescindíveis no tratamento magnético. Tanto a gente saber quais as ligações de cada centro com o corpo físico, isso é importante, a gente precisa saber isso, não apenas decorar, como a gente também precisa saber a localização exata e o funcionamento de cada um dos centros vitais, porque isso vai ser imprescindível nos tratamentos. Ok, a coisa acima, então, sistema nervoso inteligência. Ou seja, ele vai trabalhar em parceria com o coronário, gerenciando o sistema nervoso central e os mecanismos da inteligência. Tá? Um, vamos dizer, que é o administrador da empresa e o outro o gerente. Um coordena enquanto o outro executa as ordens de gerenciamento. Tá? Então, frontal e coronário vão trabalhar de forma parceira, numa parceria aí, junto ao sistema nervoso central e os mecanismos da inteligência, para, a partir dele, administrar todo o funcionamento do nosso corpo físico. O frontal está ligado aos sentidos da visão, da audição, do tato e do olfato. Só não está ligado ao sentido como é que se chama? Da gustação. Mas tem um outro nome, como é que é o nome? Do paladar. Paladar. Só não está ligado ao sentido do paladar, mas está ligado à visão, audição, tato e olfato. Liga-se à glândula hipófise, que também se chama de pituitária. Enquanto o coronário está ligado à pineal, o frontal está ligado à hipófise. A gente viu que a hipófise, ela gerencia o funcionamento de outras glândulas. A gente viu com Marcela isso aí. Da mesma maneira que o frontal, ele vai ajudar o coronário no gerenciamento de outros centros vitais. Ele está ligado à hipófise, que gerencia o funcionamento de outras glândulas do sistema endócrino. O frontal está ligado aos fenômenos de vidência, audiência e intuição. Liga-se aos processos hipnóticos de regressão e de progressão de memória. Então, você quer hipnotizar alguém, trabalhe no frontal dessa pessoa. Você quer levar ela a uma regressão de memória ou a uma progressão de memória, trabalha através do frontal. Ele comanda a produção e a exteriorização do ectoplasma nos fenômenos de materialização e de efeitos físicos. Nessa função aí, ele vai ter uma parceria com o laríngeo, porque o laríngeo é que vai comandar a exteriorização do ectoplasma através dos orifícios do corpo humano, mas quem comanda essa produção e essa exteriorização é o frontal. O frontal, vamos dizer assim, gerencia essa produção e exteriorização, enquanto que o laríngeo administra a exteriorização propriamente dita. Realiza essa exteriorização. O frontal comanda e o laríngeo realiza. O frontal ainda estabelece a relação de domínio ou quebra o vínculo exercido por outrem, ou seja, estabelece ou quebra essa relação de domínio de uma pessoa sobre outra, seja nos processos de obsessão, seja de auto-obsessão, seja obsessão de encarnado para desencarnado, seja de desencarnado para encarnado, enfim. Essa relação de domínio de uma pessoa sobre outra está sob o comando, sob o gerenciamento do centro de força frontal. Ok? É isso que nós tínhamos para falar. Espero que todo mundo tenha entendido. Eu vou deixar por enquanto aqui, minimizado. Tatiana, tem pergunta por aí? Sim. Diga aí. Silvânia pergunta: quanto ao coronário, o que você quer dizer com gerencia os demais centros de força? Ele ajuda
um outro centro de força quando ele está com alguma congestão, por exemplo? Não é nesse sentido. Gerencia o funcionamento, ele comanda o funcionamento. Assim como o gerente de uma empresa comanda o operário, comanda o chefe da divisão, o chefe do almoxarifado, comanda o chefe de produção, o gerente comanda o chefe dos recursos humanos, o coronário comanda o funcionamento dos demais centros de força, ele gerencia o funcionamento dos demais centros de força. É nesse sentido, de gerenciamento. Luciana colocou aqui, no autismo, então, trabalha-se bastante o coronário frontal, porque a pessoa tem dificuldade em olhar nos olhos, resistência ao tato, sensibilidade auditiva? Aí a gente teria que fazer um estudo profundo a respeito dessa doença, da síndrome autista, e conversar com a Ana Vargas, né, que é que tem há mais tempo lidado com esse aspecto. Né? Eu não tenho lidado com crianças autistas, com tratamento magnético com autistas. Então, teria que ver ou com a Ana Vargas, ou a gente realizar um estudo mais aprofundado para entender os porquês. Por que se trabalha no autismo coronário frontal? Aí eu vou entrar numa outra questão, que às vezes as pessoas perguntam muito. Se eu tenho um problema na tireoide, eu vou trabalhar o centro de força laríngeo? Depende. A coisa não é tão simplória assim. Primeiro, a gente tem que saber por que o laríngeo está afetando a tireoide. Qual é o problema que existe nesse centro de força laríngeo? O magnetizador precisa descobrir. O que está acontecendo com o laríngeo? Tem energia em excesso? Está carente de energia? Há uma dificuldade de circulação da energia ao passar pelo laríngeo? O problema está no laríngeo ou no laríngeo e seu reverso? É somente o laríngeo que está afetando a tireoide ou será que a gente precisa tratar, além dele, outros centros de força que vão estar interligados? Será que o problema é sistêmico ou é localizado no laríngeo? Ou seja, são questões que, com relação a qualquer doença que a gente for tratar, nós magnetizadores precisamos nos perguntar e buscar a resposta para poder saber como tratar, porque isso faz parte do diagnóstico. Se eu vou tratar uma doença energética, uma disfunção energética, tenho que descobrir que disfunção energética é essa, e descobrir que tipo de disfunção é essa, e de que maneira que eu posso resolver essa disfunção energética, para saber aplicar a técnica certa, da maneira certa, no local certo, pelo tempo certo. Tá? Então, a questão vai um pouco mais além de perguntas tão simplórias como essas. No autismo vai tratar só coronário frontal? Provavelmente não. Envolve muito mais do que isso, que Ana Vargas, provavelmente, ela vem trabalhando muito mais além disso, mas que, talvez de forma principal, ou mais proeminente, de forma mais contundente, tenha se mostrado as disfunções do coronário e do frontal na questão do autista. Mas acredita, assim, que é um ponto de partida, né? Sim, é um ponto de partida, mas um ponto mínimo de partida, eu diria. Mas vamos lá. Abigail disse, eu não conheço o significado de progressão de memória. Regressão de memória é o quê? A gente regredir, fazer a nossa memória regredir a um momento do passado. Seja o passado de 10 minutos atrás, seja da semana passada, de um mês atrás, de um ano atrás, de algumas horas atrás, de algumas vidas atrás, é regredir. Progredir é você levar sua memória para o futuro. Para daqui a 10 minutos, para daqui a 1 hora, para daqui a 2 dias, daqui a 1 ano, daqui a 2 vidas. Progressão de memória. Ok. Um frontal Sugiro a leitura de Coronel de Rochard, o livro As Vidas Sucessivas. Ele fala lá sobre regressão e progressão de memória. As Vidas Sucessivas do Coronel de Rochard. Um frontal congestionado prejudica todos os outros centros de força? De uma forma ou de outra prejudica. Qualquer centro de força congestionado vai prejudicar todos os demais em um grau menor ou maior. Em um grau maior, ele vai prejudicar aqueles que estão mais próximos. Se eu, por exemplo, o verso do frontal se congestiona, quem primeiro ele vai congestionar? O seu reverso.
Depois, que ele vai congestionar coronário e laríngeo, porque estão junto dele. São vizinhos, né? Um acima e o outro abaixo, são vizinhos. Então, essa é uma regra, vamos dizer assim, geral. Quando um centro vital ele se congestiona, e aqui quando eu falo congestiona, quer dizer, quando ele está com alguma disfunção, ele vai prejudicar de maneira mais direta e mais rápida os seus vizinhos, tanto de cima quanto de baixo. Tá? Então, por quê? Porque ele acaba buscando duas coisas. Primeiro, ele acaba se fechando para que ele não venha a se prejudicar mais ainda, e nesse fechamento ele acaba perdendo a assistência dos outros, deixando de participar de maneira eficiente do circuito geral, como também ele vai buscar sugar as energias dos seus vizinhos para tentar se abastecer. Buscar nos vizinhos o alimento energético que ele não está conseguindo dar conta para si mesmo. E quando ele faz isso com os seus centros vizinhos, ele acaba levando os vizinhos à congestão também, consequentemente. Mas, se um centro está com problema, mesmo em um grau pequeno, vai acontecer alguma deficiência em todo o sistema vital. É o mesmo que acontece com o nosso corpo humano. A gente pode estar, por exemplo, com um problema respiratório. Por exemplo, a gente está com uma gripe. Aí o que acontece? Congestiona o nariz, congestiona as vias respiratórias, a garganta começa a doer, você tem tosse, você tem espirro, você pode ficar com falta de apetite, enfim. O problema que era acaba comprometendo outras regiões do corpo em menor ou maior grau. Aquelas que têm maior ligação com aquele órgão ou com aquele sistema serão mais afetados. Aqueles outros órgãos do corpo que têm uma menor relação serão afetados de alguma maneira, sim. Às vezes até de maneira imperceptível, mas serão afetados porque se um órgão ele está em mau funcionamento, acaba afetando de maneira negativa o funcionamento de todo o sistema corporal. Então, de uma forma ou de outra, mesmo que a gente não perceba, tudo vai ser afetado, porque tudo é interdependente. E no caso dos centros vitais, quando eles estão afetados, além de se afetarem uns aos outros, ainda vão afetar o corpo físico, começando pelos órgãos que têm ligação direta com aquele centro vital. E depois, órgãos outros que não têm ligação tão direta assim com aquele centro, mas que vão acabar sendo afetados, que fazem parte de um conjunto. E tudo funciona de maneira interdependente. Daí porque acaba que tudo acaba sendo afetado de uma forma ou de outra. Tem mais, Tatiana? Sim. Só para dizer uma coisa, ó, pessoal, não está tendo, o slide está preto porque a Dilson tirou o slide, certo? Não foi problema da sua internet, não. Porque o pessoal está perguntando aqui no chat, eu não estou vendo. Eu minimizei o slide para vocês não ficarem olhando o slide ao invés de prestar atenção no que eu estou falando. Então, eu minimizei o slide, mas não tirei por completo, porque se a gente precisar recolocar, a gente recoloca. Beleza. Qual a relação entre o frontal e o tato magnético? Esse tato é feito sobre a influência ou através do frontal? Olha, tato magnético é um recurso psíquico, anímico, para diagnóstico de desarmonias. Provavelmente ele tem ligação direta com o frontal, porque o tato magnético é uma derivação da dupla vista. Não se preocupe que nós vamos treinar, vocês vão treinar sobre tato magnético presencialmente. No treinamento presencial, ele vai englobar o desenvolvimento e o aprendizado do tato magnético, que é um recurso anímico psíquico para diagnóstico de desarmonias. Então, ele é uma ferramenta das mais importantes do magnetizador, porque para eu tratar um doente, eu preciso fazer o diagnóstico dessas desarmonias energéticas. O médico, para diagnosticar um problema físico, ele usa o quê? Ele usa os exames clínicos, ele usa tomografia, ele usa ressonância magnética, ele usa aparelho de raio-x, e o magnetizador, para diagnosticar
Problemas energéticos, usa o quê? Tato magnético. Ok? Mas não se preocupe que na hora certa vocês vão saber mais detalhes sobre tato magnético. Outra pergunta. As doenças ou disfunções energéticas aumentam ou diminuem a energia dos centros de força? Se Repita estamos aí, com por favor. As doenças ou disfunções energéticas aumentam ou diminuem a energia dos centros de força. Se estamos com um problema de fígado, por exemplo, o gástrico vai estar mais congestionado ou com falta de energia. Essa questão de falta de energia ou de excesso de energia num centro vital depende da situação, depende de qual é o tipo de problema que esse centro vital está vivenciando. Então, dependendo do problema que ele se encontre, ele pode estar carente de energia ou pode estar com excesso de energia. Então, isso vai variar muito. Nós, magnetizadores, ainda não temos esse conhecimento mais aprofundado sobre centros vitais, de modo a gente poder informar com precisão, caso a caso. Então, se há um problema no fígado, o gástrico está com excesso ou com carência de energia? Não sei. Eu acho que nem eu, nem nenhum magnetizador vai saber, nesse momento, responder, a não ser que faça um tato magnético. Fazendo o tato magnético, ele vai poder diagnosticar e dizer, aqui é um excesso de energia, aqui é uma carência de energia, e assim por diante. Fazendo esse diagnóstico, aí ele vai traçar o tratamento como deve ser feito. Tem mais? Tem. Para tratarmos a visão, devemos dar ênfase ao frontal? Para tratar a visão, cai naquela mesma situação que eu falei há pouco, tá? A coisa não é tão simplória assim. Problema na visão é frontal, problema no coração é cardíaco, problema no estômago é gástrico. Não é bem assim. A coisa pode ser muito mais complexa do que isso. É preciso fazer uma anamnese do paciente completa, geral, do coronário ao genésico, passando pelos centros frontais e posteriores, pelos versos e reversos, pelos secundários e pelos principais, para que se possa diagnosticar onde encontra-se a disfunção energética e qual é o tipo de disfunção, a fim de se planejar o tratamento, tá? Então, não vamos pensar a coisa de maneira tão simplória. Problema na visão, sim, o frontal tem ligação com o sentido da visão. Não quer dizer que se eu tenho um problema nos olhos, eu vou tratar apenas frontal. Até porque, problema na vista, eu posso ter problema no fígado causando isso. Eu posso ter problema, posso ser um problema de estresse, levando a problema na vista. Eu posso ter problemas os mais diversos que estão levando àquele problema na vista. Então, simplesmente, a gente direcionar de maneira tão simples não vai resolver a maior parte dos problemas que a gente vai precisar tratar. Por isso que a gente precisa de magnetizadores que consigam raciocinar, refletir a respeito, que tenham senso crítico para fazer as análises necessárias, com vontade suficiente para desenvolver seu tato magnético e seu potencial fluídico, de modo a poder descobrir a forma melhor de tratamento para cada doença. Hoje nós temos, por exemplo, o Jacomelo, que ele conseguiu descobrir e desenvolver um método de tratamento eficaz para o tratamento da depressão, que na realidade não está nem finalizado. Porque ele não pode dizer que terminou aquilo ali e que não tem como crescer e melhorar mais ainda. Pode-se melhorar o método TDM? Pode, mas ele desenvolveu um método eficaz de tratamento para a depressão. Porém, ele levou 6 anos para desenvolver esse método de tratamento, em análises, em testes com pessoas depressivas, em tratamentos mais diversos, com depressivos os mais diversos, a fim de que ele pudesse ter uma certeza do que é que realmente poderia ajudar os depressivos. Então, nós precisamos de magnetizadores dessa forma para que a gente possa elaborar, descobrir, elaborar e desenvolver métodos de tratamento eficazes para as mais diversas doenças que a gente tem hoje na humanidade. Então, a gente desenvolveu um método eficaz para tratamento da AIDS, da tuberculose, dos mais diversos tipos de cânceres. Isso está longe? Pode estar longe, mas não é nada
impossível, não. Não é impossível. Precisamos de pessoas com vontade de pesquisar e vontade de fazer. Manda, Tatiana, tem mais? Muitas. Como podemos manter os centros vitais equilibrados? Equilíbrio dos centros vitais. Nossa conduta, nossos pensamentos, nossas atitudes no dia a dia, nossa alimentação, nosso repouso. Ou seja, tudo aquilo que gera saúde para o nosso corpo, gera saúde para a nossa mente, vai gerar saúde para os nossos centros vitais. Pensamentos retos, sadios, sentimentos equilibrados, emoções equilibradas, alimentação equilibrada, repouso equilibrado, nem de mais nem de menos, exercício físico de forma equilibrada, ou seja, é preciso cuidar do corpo, do perispírito e do espírito. Fazendo isso, a gente vai ter os centros vitais equilibrados. Ok. Boa parte das minhas dores de cabeça é frontal. Isso tem alguma coisa a ver com congestionamento neste centro de força? Talvez sim, talvez não. Um problema gástrico leva a dores de cabeça. Estresse leva a dores de cabeça. Ou seja, e vão ter ligações com centros vitais diversos. Então, talvez sim, talvez não. Não tem como afirmar sem fazer o diagnóstico. Mal de Parkinson, trabalhamos com coronário e frontal? Olha, mal de Parkinson, eu não sei como é a forma que se vem trabalhando. Se eu não me engano, Ionara, nos Estados Unidos, ela vinha pesquisando o tratamento do mal de Parkinson, mas acredito que sim, através não só do coronário e do frontal, mas de outros centros vitais também, que vão ter relação com essa doença. Mas não apenas coronário e frontal. No tato magnético, se consegue distinguir se há falta ou excesso de energia ou apenas que o chakra está com problema de energia? Essa é a última pergunta. É a última? Beleza. Contato magnético, você pode descobrir disfunções energéticas de todos os tipos, que seja. Você pode descobrir desequilíbrios emocionais, problemas obsessivos, você pode descobrir uma veia entupida, você pode descobrir como é que se chama? Uma vértebra que está com algum problema, causando alguma dor na coluna vertebral, enfim. Contato magnético bem desenvolvido e seguro, você pode descobrir qualquer tipo de desarmonia, seja a nível físico, emocional, espiritual ou energético. Agora, para desenvolver, tem que exercitar. Leva tempo e bastante esforço. Não é uma coisa que cai do céu ao menor esforço, não, tá? Por isso que eu sempre tenho batido na mesma tecla. Aprender espiritismo ou aprender magnetismo não é coisa de menor esforço. É coisa que requer tempo e bastante dedicação. Por isso, repito, aqueles que ainda não enviaram algum dos exercícios, ainda está em tempo de preparar o exercício, responder e enviar. Tá certo? Aprender magnetismo não é coisa de uma hora para outra, nem com menor esforço. Requer muita dedicação, muito esforço, tem que queimar o fósforo cerebral mesmo, tá? Tem que suar a camisa, correr atrás para que a gente consiga se desenvolver. Eu sei que antes era muito mais fácil, a gente dizia assim, não precisa nada, só precisa ter boa vontade e espera que os espíritos façam o resto. Isso era muito bom, porque era muito cômodo. Não precisa esforço de nada, não precisa estudar, não precisa aprender, não precisa se dedicar. Basta dizer que tem boa vontade e deixar que os espíritos façam o resto. Agora, essa questão de boa vontade, eu penso um pouquinho diferente. Se a pessoa não se dedica, não se esforça, que espera que os espíritos façam tudo, qual é a boa vontade que essa pessoa tem? No meu entender, a boa vontade dele é zero. Porque quem tem boa vontade corre atrás. Se eu tenho boa vontade, eu vou fazer. Eu vou procurar ajudar. Eu vou fazer alguma coisa. Eu vou me dedicar. Se eu não faço isso, minha boa vontade para mim é zero. Esperar que os espíritos façam tudo, para mim, é não ter boa vontade. Porque quem tem boa vontade não espera os outros fazer, não. Procura fazer sua parte. E com certeza, se nós magnetizadores fizermos nossa parte,
os espíritos vão fazer muito mais junto a nós. E os resultados, então, o esforço que a gente faça de nível 5 se transformará em resultado de nível 8, 9, 10. Porque quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente se dedica, mais os espíritos encontram em nós recursos para triplicar essa ajuda que a gente quer dar. Então, maior será a ajuda dada àqueles que estão doentes e precisam de amparo. Tem mais? Não. Tati, tem uma naquela outra areazinha que tem 3 figuras geométricas. Uma pessoa colocou uma pergunta ali, no perguntas e respostas. Você disse que o coronário tem ligação com a espiritualidade, assim como os outros centros vitais. Isso tem a ver com o nível evolutivo do espírito que estamos ligados? Não, não tem a ver com o nível do espírito, o nível evolutivo do espírito. Não tem a ver. Veja bem, nós somos espíritos. E o meio melhor para que nosso espírito se comunique com o nosso sistema nervoso é através do coronário. Por quê? Porque é o centro de força que trabalha com as energias mais sutis, trabalha em mais elevada frequência, ou seja, que vai ter mais acesso ao espírito, que vai ter maior possibilidade de acessar o mundo espiritual ou de receber as energias vindas dele. Tá? Então, da mesma maneira, um espírito elevado que encarne aqui na Terra, ele vai ter um corpo físico diferente dos outros? Não. Ele vai ter um sistema nervoso, vai ter um sistema cardíaco, vai ter um sistema endócrino, do mesmo jeito. Ele vai ter a hipófise comandando as demais glândulas, ele vai ter a pineal comandando a hipófise e as demais, ele vai ter o sistema nervoso comandando todos os demais sistemas. Por quê? Porque o sistema nervoso é o que é melhor adaptado para esse tipo de função, seja o espírito encarnado mais elevado ou menos elevado. A mesma coisa com relação ao centro coronário. O espírito mais elevado ou menos elevado, ele vai se comunicar com o seu corpo físico, vai receber as influências do espírito através do centro coronário, porque é o centro de maior frequência. Por isso, o centro que tem a melhor capacidade para esse tipo de função. Frente. Aqui nós temos o centro laríngeo, que é o próximo na sequência, né? Lembrando que o coronário é o de mais alta frequência, trabalha com energias mais sutis. Depois vem o frontal. O frontal também trabalha em alta frequência, mas, porém, muito abaixo do coronário. E o terceiro centro superior é o laríngeo, que ele também trabalha em alta frequência, porém, muito abaixo do frontal. Ou seja, há uma gradação, né, de cima para baixo, coronário de altíssima frequência, frontal de alta frequência, laríngeo de alta frequência, mas abaixo do frontal. São os 3 centros superiores. Então, o laríngeo, ele se localiza sobre a laringe, na região da garganta. É fácil a gente deduzir as suas funções, porque ele regula a fonia, sistema respiratório, funções pulmonares, processo digestivo inicial e a pressão arterial. Ele influencia nos processos inflamatórios, erupções de pele e cicatrizações. Está ligado às glândulas tireoide e paratireoides, além de timo. Também é responsável pelo sistema linfático, está ligado à questão da vontade, da criatividade, aos fenômenos de psicofonia, de indução, né, na indução hipnótica, por exemplo, que o hipnotizador usa a sua voz para induzir a um estado de transe, ou induzir o hipnotizado a realizar qualquer coisa. Então, o laríngeo, ele comanda esses fenômenos de psicofonia de indução, de exteriorização do ectoplasma, lembra que eu falei há pouco? O frontal, ele comanda essa exteriorização e o laríngeo realiza. Também o sopro magnético. O sopro magnético, ele é uma elaboração, um processamento do centro vital laríngeo. É um deles, né? Não apenas o laríngeo. O gástrico também tem ligação com o sopro magnético. Mas o sopro magnético frio tem ligação com o laríngeo.
Na questão da vontade, se a gente prestar atenção, a gente vai ver quando a pessoa ela está com dificuldade de exercer sua própria vontade, ela começa a sentir como se fosse um bolo na garganta, como se ela estivesse engolindo sapo, como se ela estivesse prendendo algo que precisava sair, mas que não sai. Então, é justamente porque o laríngeo, nesse caso aí, ele está sofrendo alguma agressão ou está em mau funcionamento por alguma razão. Então, criatividade e vontade são as duas grandes funções psíquicas ligadas ao laríngeo. Ok? E o próximo, que é o cardíaco, região em cima do coração, na região cardíaca, né? Do lado esquerdo do peito, um pouquinho para a esquerda, ele não é central, ele não fica na linha mediana do corpo, ele é um pouquinho para a esquerda, mas seu funcionamento, ele se projeta para a frente, tá? Assim como o seu reverso se projeta para trás. O cardíaco, ele situa-se sobre o músculo cardíaco, atua sobre o coração e todo o sistema circulatório. Tem ligação com o sistema nervoso parasimpático, nervo vago e com o timo. Veja que o timo tem ligação tanto com o laríngeo quanto com o cardíaco. Isso provavelmente deve conferir ao timo uma função energética muito peculiar. Não me pergunte qual, mas deve ter, porque o laríngeo é um centro superior, de vibração superior, enquanto que o cardíaco é um centro de vibração mediana. Então, se o timo está ligado a esses dois tipos de vibração, uma superior e outra mediana, do cardíaco e do laríngeo, ele deve ter funções energéticas aí bastante peculiares que a gente precisa descobrir. O cardíaco também administra os campos emocionais. Nossos sentimentos, nossas emoções são filtradas pelo centro cardíaco. As pessoas que são médiums ou não, que captam os campos emocionais dos espíritos comunicantes, isso vai acontecer através do cardíaco. Ele vai filtrar essas emoções do espírito que se comunica, que vai ser captado, sentido a nível físico pelo médium. O cardíaco, ele adapta as energias mais sutis ou as mais densas. Isso aqui é interessante a gente entender, que veja bem, o cardíaco, ele é um centro de vibração mediana. Acima dele nós temos 3 centros de vibração superior, laríngeo, frontal e coronário, e abaixo dele 3 centros de vibração inferior, gástrico, esplênico e genésico. Ele fica no meio, entre 3 superiores e 3 inferiores. Só que as energias, elas circulam sem parar. Elas descem no fluxo e elas depois refluem e retornam até o coronário. Ou seja, quando elas passam pelo cardíaco, no sistema descendente, quando as energias descem, passam pelo cardíaco, elas vão ser adaptadas de energias mais sutis para energias mais densas. Ou seja, ela vai pegar a energia que está vindo do laríngeo, que é sutil, vai densificar essa energia, adaptar e enviar para o gástrico, que é o próximo da sequência. No sentido do refluxo, ele vai fazer o oposto. A energia que vem do gástrico, densa, ao chegar no cardíaco, vai ser sutilizada e enviada para o laríngeo de maneira adaptada para que essa energia se torne mais sutil e seja assim, então, assimilada pelos centros superiores. Então, como ele é o centro de vibração mediana, ele faz esse trabalho de sutilização e de densificação das energias em trânsito no fluxo-refluxo do sistema vital. Ele protege os centros superiores de fluidos muito densos ou volumosos, vindos dos centros inferiores. Faz parte ainda da mesma função anterior. Quando os centros inferiores enviam no refluxo energias muito densas ou muito volumosas, numa quantidade muito grande, o centro cardíaco ele vai proteger os centros superiores para que eles não sofram uma espécie de agressão por conta dessa densidade muito grande dessas energias que vêm dos centros inferiores
ou num volume muito grande que eles não consigam assimilar e introjetar por completo. Então, o centro cardíaco, ele vai fazer essa mediação dessas energias, de modo a proteger todo o sistema, tanto inferior quanto superior. Bom, acho que era isso que nós tínhamos para falar. Com relação à ligação com o sistema nervoso parasimpático, Marcela, ela falou que existe o sistema simpático e parasimpático, que são dois sistemas complementares. Enquanto que um dilata a pupila, o outro contrai a pupila. Enquanto que um acelera o coração quando a gente está correndo, o outro desacelera quando a gente para de correr. Se um acelera a respiração, o outro retarda, reduz o ritmo respiratório. Enfim, são dois sistemas compensatórios, né? Um compensa sempre o outro, dando equilíbrio ao nosso sistema vital para manter essa homeostase dinâmica que Marcela tanto gosta de falar. Então, da mesma maneira, o cardíaco está ligado ao sistema nervoso parasimpático e o centro de força gástrico está ligado ao sistema nervoso simpático. Então, eles dois vão trabalhar como também um sistema compensatório para regular o funcionamento do nosso corpo físico também. Um através do simpático e outro do parasimpático. Bom, acho que por hoje está bom, né, senão a gente vai confundir a cuca aí de todo mundo, vai fundir a cuca. Tem alguma pergunta aí, Tatiana? Sim. Diga. O fluxo é pela frente e o refluxo também, ou o refluxo é pelas costas? O fluxo. Então, eu vou retornar aqui um slide que eu mostrei na aula de 15 dias atrás. Nós falamos sobre isso. Você passou já? Não, é esse aqui. Esse aqui tá bom. Aqui, vocês estão vendo a setinha aí? Nós temos os centros frontais, que são aqui o frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, esplênico e genésico. Aqui nós temos os versos deles. Aqui atrás nós temos os versos do humeral, do lombar e do básico. Então, onde é que vai estar os reversos dos centros frontais? Na parte posterior do corpo. E os versos dos centros posteriores? Na parte frontal do corpo. Dessa maneira aqui, ó. Então, nós temos aqui o frontal e o reverso lá atrás. Nós temos o laríngeo e o reverso atrás. O cardíaco e o reverso nas costas. E assim por diante. Nessa outra figura aqui, nós temos o humeral, o verso nas costas e o reverso na frente. Nós temos o lombar nas costas, seu reverso, que é o umbilical, na frente. E nós temos o básico nas costas e o reverso na frente. Ou seja, quem trabalha com fluxo? Todos que estão na parte frontal, seja verso ou seja reverso. Quem vai trabalhar com refluxo? Todos que estão na parte posterior, seja verso, seja reverso. Então, como é que vai funcionar aqui o fluxo? Parte do coronário, descendo para o frontal, laríngeo, reverso do humeral, cardíaco, gástrico, esplênico, umbilical, genésico, reverso do gástrico. Aí nós temos reverso do coronário, a energia começa a refluir. Só que o refluxo, a energia não vai subir pelas costas. Ela vai subir por dentro, vamos dizer assim. Por um circuito interior, vamos dizer assim, interno. Só que quem faz esse esforço de ascensão dessas energias vão ser os centros que estão nas costas. Então, a energia daqui, partindo do reverso do básico, vai passar para o reverso do coronário, vai subir para básico, reverso do genésico, lombar, reverso do esplênico, reverso do gástrico, reverso do cardíaco, humeral, reverso do laríngeo, reverso do frontal, e chegará novamente ao coronário. Tá? Então, é dessa forma. Quem faz o fluxo? Os centros da frente, versos e reversos. E o refluxo, os centros das costas, versos e reversos também. Tem uma outra imagem aí, Edilson, que você passou por ela batido. Volta aí. Mais à frente. Mais na frente. Indo para... Você está voltando. Mais para frente. Aí, mais umzinho. Não, mais um. Aí, esse. Então, tá aqui, ó, nós temos o fluxo, que é um externo,
e nós temos o refluxo, que é interno. Por isso que mesmo na frente ou nas costas, a gente tem que trabalhar no paciente sempre de cima para baixo. Mas o centro das costas não faz o refluxo? Fazem o refluxo que é interno. Nosso passe, ele infelizmente não alcança esse circuito interno, vamos dizer assim. Por isso que se a gente for trabalhar nas costas de baixo para cima, nós vamos estar atingindo essa energia externa que faz parte, na verdade, do fluxo. Para trabalhar o refluxo, como é que faz? Trabalha pelo próprio fluxo. Trabalhando através do fluxo, nós conseguimos corrigir as desarmonias que estão no refluxo. Mas não queiram trabalhar o refluxo diretamente, que aí a gente teria que trabalhar de baixo para cima, e fazendo isso, a gente só consegue atingir o fluxo e nunca o refluxo. Pelo menos não no momento. Até o atual momento, a gente não consegue ainda. Não desenvolvemos ainda mecanismos ou técnicas para fazer isso. Ok? Tem mais alguma coisa aí, Tatiana? Eu queria só complementar isso que você falou. Quando a gente está falando dos versos e dos reversos, os reversos, eles estão nesse, como a gente falou, estão nesse refluxo. Eles vão exercer funções similares aos da frente. Essa expressão verso e reverso, quando se fala verso, está falando de um centro onde tem a projeção dele mais ostensiva. Então, alguns vão ter essa projeção mais ostensiva para frente, outros vão ter para trás. Então, a projeção contrária fica sendo o reverso. Então, eu posso ter um verso, entre aspas, ou seja, um centro que tem uma projeção como humeral, como básico, que está mais para trás, e eu tenho o reverso dele, que é uma projeção, vamos dizer assim, menor, de menor intensidade, e que eu entendo esses reversos como, vamos dizer assim, uma repartição, uma zona de função, de dividir as funções desse mesmo centro do fluxo e do refluxo, como a Dilson falou, tá? Todos os reversos têm as funções iguais dos seus versos? Não, porque uns vão estar ligados diretamente só ao refluxo, outros vão estar ligados diretamente ao fluxo. Então, é claro, se eu tenho uma energia do fluxo, é uma energia que sai abastecendo, uma energia que volta, ela já volta com uma outra vibração e volta para fechar esse ciclo. Então, é claro que esses centros que estão ligados ao refluxo, eles não têm exatamente as mesmas funções daqueles que estão ligados ao fluxo e vice-versa, tá? Sempre que a gente for trabalhar com essa ideia de fluxo e refluxo, assim como os centros de força, como algumas pessoas estavam perguntando disso, Afonso, se eu tenho isso, eu trato frontal, se eu tenho aquilo, eu trato coronário, e a Dilson abordou muito bem, é importante que a gente tenha uma visão sistêmica do indivíduo, porque a gente está trabalhando com um sistema todo ligado, através de quê? De NADs e de outras estruturas que às vezes a gente nem sabe ainda denominar, porque a gente não visualizou, vamos dizer assim, através das nossas capacidades anímicas, essas estruturas, e muito menos denominou elas. Mas a gente sabe dos NADs, que fazem essa interligação de todos esses centros de força, dos centros de força com o corpo, de regiões do perispírito, com outras regiões do perispírito, do fluxo com refluxo, enfim. Então, a gente tem que ter essa ideia do macro. Agora, quando tem um sintoma assim, eu tenho um sintoma X, a gente pensa de imediato, tem que dar uma observada no centro de força tal, porque a gente sabe que é provável que aquele centro, como aquele centro de força tem uma ascensão sobre determinadas funções e órgãos, se eu tenho uma debilidade naquele órgão, é possível que aquele centro de força mostre uma desarmonia. Mas a desarmonia começou nele? Ele é a raiz do problema sistêmico? Talvez não, é isso que a Dilson falou, você não pode fechar o diagnóstico, não, eu trato o olho do frontal e acabou, não, posso estar ligado com o fígado, pode estar ligado com outro problema hormonal, então é importante que a gente tenha sempre esse olhar, é uma palavra que as pessoas trabalham com forma pejorativa, mas esse olhar holístico, o que é holos? Holos é todo, e esse olhar holístico, esse olhar sistêmico do indivíduo, sistêmico no sentido de fluídico vital, mas holístico do todo, onde nós somos espírito, perispírito e corpo, tá? Por isso que é tão importante essa ideia de casar os sistemas fisioenergéticos, senão vocês vão ficar querendo dividir, vocês, a gente, né, seres humanos, querer dividir a pessoa, não, agora eu vou tratar só corpo, agora eu vou tratar só perispírito. Quando você vai tratar uma desarmonia no corpo, pode ter certeza que o perispírito está precisando de ajuda.
Se você trata uma desarmonia crônica no perispírito, pode ter certeza que o corpo já está sendo afetado. Né? Se é uma crise aguda de uma desarmonia aguda no perispírito, pode ter certeza que o espírito já acionou esse mecanismo outras vezes e o corpo já tem algum registro ali. Pode dar atenção ao corpo também, não fica só preso no perispírito, não. Então, é importante que a gente entenda essas relações entre perispírito e corpo, tenha essa visão sistêmica do indivíduo, para a gente não querer, quando recebe uma queixa, a gente querer tratar um lugar só. E aí a gente pode até tratar a sintomatologia, mas dificilmente a gente vai tratar o indivíduo com um olhar tão restrito sobre a queixa e sobre uma função ligada a um centro de força só. É isso que eu queria complementar. Olha, Adilson, tem 2 perguntas aqui para você responder rapidamente. Chat aberto, vou responder rapidinho. Coloquei até o slide aqui para mostrar. Se o refluxo é interno, não poderia trabalhar o refluxo pela frente? Novamente, a mesma coisa. Se a gente trabalhar pela frente, de baixo para cima, você vai estar trabalhando o fluxo. Porque essa energia de fluxo, ela envolve a nós por todos os lados. Frente, costas, lados, em cima e embaixo, como a figura aí está mostrando. É porque a figura não dá para ver direito, fica parecendo que as energias ficam só nas laterais. Não. Essas energias de fluxo, elas nos envolvem. Basta a gente ir para pensar a aura. A nossa aura é como se fosse um globo energético e a gente está dentro desse globo. Essas energias desse globo, elas descem. Elas funcionam de cima para baixo. Então, se eu trabalhar na frente, nas costas, nos lados, onde for, eu vou estar trabalhando o fluxo de cima para baixo. Ok? Teve alguém que colocou aqui uma observação, o Edson Rissachi. O tantrismo trabalha com passes contrários, de baixo para cima. Não seria passes também? Bom, eu não conheço o tantrismo, eu não vou opinar a respeito. Eu não sei como é que ele funciona, nem sei como é a sua filosofia. Aqui o tantrismo, ele trabalha com a Kundalini. A Kundalini é uma energia que circula de baixo para cima. Então, as técnicas de trabalhar a Kundalini, a gente não chama de passe, mas são técnicas de mobilização dessa energia que funciona de baixo para cima para atingir determinados objetivos, tá? Mas a gente não chamaria de passe. O passe, como a gente está estudando, é um conjunto de técnicas, um conjunto de estratégias e de técnicas com finalidade terapêutica, para trabalhar o indivíduo como um todo. O tantrismo, ele tem funções terapêuticas, mas a metodologia e as técnicas são outras, a gente não dá para chamar de passe, tá? É energético, mas não é passe. Valeu, Marcela. Bom, pessoal, ficamos então por aqui, agradecendo a presença de todos, esperamos todos na próxima semana para a gente dar continuidade. Tatiana, você faz a prece para nós? Faço, sim. Então, vamos fazer nossa prece para a gente encerrar por hoje. Obrigada, amado Mestre Jesus, por mais essa oportunidade de conhecimentos. Obrigada pela participação de todos aqui, né, dividindo suas dúvidas, seus conhecimentos. Agradecemos a espiritualidade amiga que esteve conosco durante essa tarde, a essa casa tão amorosa que é o Paulo de Tarso. Então, agradecemos todo esse auxílio que nós recebemos. Pedimos por todos que nesse momento estão precisando de Ti, pelos que não puderam participar hoje da aula, os que estão doentes, né, acometidos pelo Covid no hospital, que é o caso de um dos nossos alunos, ele possa receber todos os benefícios da espiritualidade, que Tu possa, Senhor, consolar os nossos corações, né, em relação a toda essa situação que está acontecendo no nosso país, que possamos nos unir em preces por todos e possamos também aceitar aquilo que nós não podemos mudar. Então, abençoa nossas famílias, nossas casas, nossos lares, todos os recantos do nosso país, levando a paz, o amor, a serenidade e a alegria.
Que assim seja.